E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Bom, como vocês viram nos vídeos anteriores, nós acabamos de chegar aqui em Jericoacoara. Bom, Jericoacoara, para quem não conhece, é uma vila de areia, vamos dizer assim, né? Famosíssima Brasil e mundo afora. Por aqui tem muito gringo, muito estrangeiro. E é uma coisa muito gostosa, né? Afinal de contas, foi daqui que partiu o nosso interesse de fazer intercâmbio, não foi? Fazer intercâmbio, porque aqui tem muita gente de fora, então despertou esse interesse, né? De aprender a falar outro idioma. Então aqui é um lugar muito especial pra gente, vamos dizer assim. Mas apesar de tudo, Jericoacoara é uma coisa muito diferente do que nós imaginávamos, né? Porque a primeira vez que nós viemos, a gente ficou com a impressão de que aqui era uma mini cidadezinha criada só para turista, né? Especialmente. Mas agora que nós estamos passando mais tempo aqui, andamos bastante, né? Saímos daquele centrinho também. Isso, e não está tão corrido assim, a gente está conseguindo andar mais, conhecer um pouco mais da comunidade local. A gente está vendo que existe isso ainda aqui, que existe a comunidade local, né? O que é muito interessante. Só que é tudo adaptado para quem vive em uma cidade de areia. Então ontem a gente caminhando por aqui, a gente viu que tem escolas, a gente viu a criançada saindo da escola, não foi? E aí logo em seguida passou o ônibus escolar, que também é um caminhão todo adaptado para poder andar na areia, não foi? Quando a gente estava continuando andando pelas ruas, nós vimos também as motos de entrega, que na verdade são quadriciclos, e com carrocinhas, né, atrás para entregar gás, entregar água. Então é muito interessante ver que tudo é adaptado, é como se você tivesse sido transportado para outro país, um local totalmente diferente do que a maioria de nós estamos acostumados. A galera também do delivery, eu vi que o pessoal que faz delivery por aqui utiliza bicicleta, e são umas bicicletas também especiais, né, com aqueles pneus mais largos para poder andar na areia. Então é uma coisa assim bem curiosa e muito legal. Então quando você para ficar observando esses detalhes, você realmente consegue aproveitar e admirar cada vez mais o lugar. Mas chega de falação. Ia perguntar pro pessoal, vocês viveriam aqui? Porque você vai andando, vai se sujando todo. Ontem nós fomos no restaurante, chegamos com os pés todos sujos. Verdade. Eu acho gostoso. E você? Eu me incomodo um pouco, mas tá todo mundo nesse barco, né? Então... É como se você estivesse na praia 24 horas do dia, porque saiu do seu hotel, saiu da sua pousada, Airbnb, você já tá na areia. Então é como se você estivesse vivendo na praia 24 horas por dia. A gente até falou, né? Deve ser um trabalho danado ficar limpando isso. Mas enfim, hoje nós vamos fazer um dos passeios mais conhecidos aqui por Jericoacoara. Deixa a gente dar uma pausa aqui. Jericoacoara basicamente tem dois principais passeios aqui, que é o passeio do lado leste e o passeio do lado oeste. São passeios que geralmente duram o dia todinho. Hoje nós vamos fazer o passeio do lado leste. Nós vamos falar dos valores, vamos mostrar por quais locais eles passam e tudo mais para vocês. E inclusive, com certeza, dar dicas para vocês. Então, se você está atrás desse tipo de conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso fortalece muito o nosso canal. Então, como a gente havia falado, a gente vai fazer esse passeio do lado leste agora. Nós ainda não fechamos com ninguém. Estamos indo tomar um cafezinho da manhã primeiro, né? Inclusive, no vídeo anterior, a gente chegando aqui em Jericoacoara, a gente disse que o café da manhã custava R$30 aqui. 30 reais, porque nós vimos ali pelo centrinho, né? Beira-Mar. Mas aqui pertinho da nossa acomodação tem um cafezinho bem local, então estamos indo lá. Isso. A gente acredita que lá seja mais barato. Depois que a gente tomar o café da manhã, a gente diz pra vocês quanto é que deu a conta, não é isso? Sim. Então, acabamos de tomar nosso café, custou R$23, com um preço muito bom, comparando aos outros preços do centrinho, né, que é R$30 por pessoa. Então, serviu bem nós dois. E como eu falei pra vocês que aqui é bem local, esse cafezinho é bem local, então o pessoal do passeio tava todo aqui tomando café. Aí já aproveitamos e fechamos nosso passeio. Então, conseguimos fechar R$60 por pessoa, que geralmente custa 70, 80 por pessoa no carro compartilhado. Bom, e vocês viram que a gente falou de intercâmbio no começo do vídeo. Caso vocês ainda não conheçam o canal, nós moramos por 3 anos na Irlanda e a nossa porta de entrada no país foi através do intercâmbio. Caso você não saiba, na Irlanda é possível estudar e trabalhar enquanto você está estudando inglês.
Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai deixar aqui um link na descrição para vocês falarem com uma das escolas de intercâmbio que possui na Irlanda, a Student Campus, que foi a mesma escola que nós frequentamos enquanto estávamos no país fazendo intercâmbio, beleza? Nosso passeio vai ser feito nesse tipo de carro aqui que eles chamam de jardineira, tá? Você tem a opção de ir nessa parte de trás, nesses banquinhos que vocês estão vendo, ou no interior, né, na cabine. Caso você prefira, também tem as opções de bug, né? Sim. Aí os bugs também funcionam da mesma forma. Você tem como fazer o passeio neles da forma compartilhada ou da forma privativa. Geralmente, o privativo, até o momento, né, desde ontem, o pessoal está oferecendo pra gente por R$250, não é isso? Sim, com pechincha, tá? Pechinchando muito. A gente conseguiu encontrar o melhor preço até o momento de R$250, o valor do bug completo. E um bug desse, ele geralmente comporta 4 pessoas, tá bom? Bom, e a primeira parada desse passeio é aqui na Árvore da Preguiça, que recebe esse nome pela peculiaridade da forma que a árvore fica disposta, né? Vocês podem ver que ela parece que está deitada, descansando. Muito provavelmente isso se deu pelas ações do vento, né? Que por aqui são muito fortes. E aí o guia te dá sempre 2 opções. Ou você fica na fila para poder tirar essa foto, que é uma fila que ela demora um bocadinho, porque é muita gente tirando foto. Ou você consegue contornar ela e tirar a sua foto de um outro ângulo. Mas basicamente a parada aqui é somente para tirar foto e conhecer essa árvore que é tão famosa. Bom, e saindo da Árvore da Preguiça, o nosso próximo destino é o município de Cruz, onde fica o distrito do Preá. Então nós vamos visitar rapidinho, só para algumas fotos, a Praia do Preá, que é jogo rápido, porém você também pode se hospedar no município, né? É um dos municípios que o pessoal escolhe por ser mais baratinho do que ficar dentro mesmo da vila de Jericoacoara. E aí, caso a pessoa tenha interesse, tem bugs e transfers que saem diariamente do Preá até Jericoacoara. Então fica aí uma outra opção para vocês se hospedarem. E depois do Preá, nossa próxima parada é aqui no Buraco Azul. Buraco Azul é uma região que ficou muito famosa e atualmente é um ponto turístico e uma das atrações desse passeio pelo litoral leste, que a história daqui é bem peculiar. Na verdade, isso aqui tudo era um terreno baldio que foi comprado para poder ajudar na escavação, a retirar argila daqui, para ajudar na pavimentação aqui dessa região. E conforme o tempo foi passando, o buraco foi aumentando, foi ficando maior e acabou sendo abandonado dessa forma, um buraco imenso. E depois de cerca de 2 invernos, depois de muita chuva intensa que acontece aqui na região, eles perceberam que a tonalidade da água era deslumbrante, era encantadora. Mas apesar disso, o guia já nos informou que assim que o pessoal começou a banhar aqui nessas instalações, aqui nesse buraco, com o passar do tempo, a água começou a mudar de tonalidade, começou a ficar um pouco mais escura e suja, né? Com o fluxo de pessoas que ficava vindo banhar aqui. Então acredita-se, tá? Nada confirmado, que atualmente haja assim algum tipo de tratamento na água para manter a tonalidade dela. Mas apesar disso, não deixa de ser bonito, né? De ser encantador admirar uma paisagem como essa, olha só. Cara, e que lugar incrível. A Isadora tá meio adoentadinha hoje, não tá, neguinha? Sim, tô bem fraquinha hoje. Por isso que ela não tá aparecendo muito no vídeo, vocês devem ter percebido. Mas aqui é o seguinte, olha, quando a gente chega, logo tem aquela seção ali para você tirar fotos, tá bom? Que vai pegar todo o buraco azul. Aqui do lado já fica uma ponte, é o único local que é permitido você pular, tá? Então a galera que gosta de dar um salto, sabe nadar, essa é a região, porque essa parte todinha aqui ela é bem funda, mas apesar disso tem boias espalhadas, caso aconteça alguma coisa. E ali atrás, olha, é a parte mais rasa que tem. Ali é geralmente onde o pessoal que não sabe nadar vai para poder banhar, para também curtir, né, esse buraco azul. E essa aqui é uma plataforma
onde o pessoal vem para poder tirar fotos, descer para poder ter acesso a essa parte que é mais profunda. Curtiu, né, o lugar? Curti bastante e eu gostei também que tem várias placas assim, estão informando, né, que aqui é fundo para o pessoal tomar cuidado, né, porque já se afogar já vai consciente. E quais são os valores? Eu acho que eu ainda não falei pro pessoal o valor de entrada daqui. O valor é R$20 por pessoa para entrar. Aí tem alguns passeios aqui dentro, que é o passeio de helicóptero. Eu acho que custa 300, né, amor? R$350, se eu não me engano. Mas eu achei muito rapidinho, porque o rapaz foi e voltou. Não deu 5 minutos, não foi? Não deu 5 minutos, foi muito rápido. Isso mesmo. E o que mais? Ah, tem meia entrada. Tem meia entrada também, que é para estudantes, né? Tem várias áreas, né? Acho que 12, essas coisas. Então custa R$10, né, a meia. E tem área também para criança. Então quem vier com família, tem a piscina para criança. Eu realmente não sei se paga para entrar. Bom, a nossa próxima parada é aqui no Lagoon Beach. É muito semelhante ao Buraco Azul, a diferença é porque aqui foi uma estrutura totalmente planejada. Tem mais estrutura do que o Buraco Azul na questão de diversidade de coisas que você consegue ver e fazer por aqui. Tem um mini toboágua, tem mini cachoeiras também, assim como uma piscina que é a que eu acho mais bonita de todas, que é uma piscina natural, feita artificialmente, mas é como se fosse uma piscina natural, com um barco no meio. É a coisa mais linda que eu já vi. É muito legal para tirar fotos, para curtir, descansar. Ao redor das piscinas também tem diversas redes que você pode deitar, pode curtir realmente um momento. Especialmente para mim, tá? Na minha humilde opinião, se for para vir, para poder passar diversas horas, para poder passar o dia todo, eu preferiria ficar aqui no Lagoon Beach do que no Buraco Azul. As duas são estruturas belíssimas, tem uma estrutura muito legal, o atendimento é rápido, é bom, porém eu curti muito mais a estrutura aqui do Lagoon Beach, beleza? Meus amigos, agora chegou a melhor hora do passeio, que é a hora de almoçar, é a hora de comer. Quando você sai lá do Lagoon Beach, você tem diversas opções para fazer. A mais famosa delas e a mais tradicional é conhecer o Alquimista, que é um beach club muito famoso por aqui e que sem dúvidas alguma vale muito a pena você conhecer. Porém, hoje, agora, nós decidimos vir para outro lugar. Por quê? Como vocês perceberam, nós viemos gastando dinheiro de lá para cá, não foi? Cada passeio desse, né, para você entrar no local, você paga. Então tem um valor aí que varia muito. Esses primeiros que nós fizemos foi R$20 por pessoa cada um deles. Isso, então agora a gente está meio que saturado, né, de gastar dinheiro. Para entrar lá no Alquimista custa R$35, mas calma que eu vou mostrar o Alquimista para vocês, beleza? Ainda nesse vídeo, para vocês verem o tanto de coisa que tem para fazer lá dentro. Só que hoje, agora, sendo bem realista aqui para vocês e para outras pessoas também que não tenham interesse, é que quando você sai do Lagoon Beach, você tem as opções para almoçar. Você basicamente vem conhecer a Lagoa do Paraíso. Na Lagoa do Paraíso tem diversos restaurantes lindíssimos, belíssimos, como esse que a gente está aqui agora. O restaurante que nós escolhemos foi o restaurante Nova Esperança, que também fica aqui na Lagoa do Paraíso, porém tem um diferencial, você não paga para poder entrar nele, você vai pagar apenas a consumação do local, não é isso? Sim, e para ser sincero, o Alquimista é muito bom, vale muito a pena para você passar o dia. Então você pagaria lá R$25 por pessoa. Só que, pra mim, eu acho que valeria muito a pena você ir pra passar o dia. Isso, que é o que nós vamos fazer e vamos mostrar pra vocês ainda nesse vídeo de hoje. Por agora, nós estamos aqui nesse restaurante Nova Esperança, que nós explicamos pra vocês, que também é um lugar fantástico, até porque fica na Lagoa do Paraíso. E eu nem preciso explicar pra vocês o motivo desse nome. É uma paisagem, cara, surreal. Águas limpas, transparentes, calmas, perfeitas para você tomar um belo banho, descansar depois de um pique desse de passeio que é cansativo, não é? Sim, é bem cansativo. Ainda bem que o nosso carro, né, que nós escolhemos para vir, foi uma jardineira e bem coberto. Bem confortável. Bem confortável. Você não vem pegando aquele sol desde a hora que você sai do seu apartamento, né, até chegar aqui. Verdade. Então, como a Isadora falou, a gente aconselha você ir para o Alquimista para poder passar o dia todo. Porque você paga R$35, tem brinquedos, tem muita coisa para fazer, vocês vão ver. Mas vale a pena você passar o dia todo lá, tá bom? Agora, se você estiver fazendo esse passeio do lado leste, que é um passeio mais rápido, você vai conhecer outras coisas também. Então, vai num lugar que não precisa você pagar para entrar, que você venha só para almoçar, curtir, descansar, antes de continuar o passeio. Como esse aqui que nós escolhemos, tá bom? Que fica a nossa recomendação aí. Repetindo o nome do restaurante, Restaurante Nova Esperança.
agora vem a parte que todo mundo que está assistindo um vídeo de viagem quer saber, né? Que é dos valores. E a gente vai falar para vocês, com certeza. Fala aí, neguinho, o valor dos preços aí, por exemplo, das entradas daqui. Sim, as entradas começam em R$41. Então, o que seria esse 41? Seria um bolinho de peixe. Então, acredito que aqueles empanadinhos, né? Aquelas bolinhas. Isso. E o mais caro é carne de sol com macaxeira. O pessoal que tá com a gente, eles pediram uma macaxeira frita, que custou R$35. A gente pode até mostrar a quantidade. Vou mostrar a quantidade aqui pra vocês. Olha, essa é a quantidade, tá bom? Qual foi o valor dela? Foi R$35. R$35. Nós pedimos aqui pra gente uma jarra de suco de 1,5 litro, que custou R$35 também. É um suco de abacaxi. Abacaxi, isso. Perfeito? Agora sobre os pratos principais. Geralmente a maioria que a gente viu por aí serve 2 pessoas, né? A maioria serve 2 pessoas. Deixa eu ver. Começa em R$127 o valor, que seria um filé de peixe à milanesa. Tem o mais baratinho aqui também, R$114, que seria uma cavala frito ou grelhado. É um peixe também. Um peixe. Deixa eu ver o mais caro pra gente falar. Para vocês terem uma noção de preços aí. O mais barato e o mais caro. O mais caro seria R$223 para servir 3 pessoas. Eu acredito que serviria 4 também, né? A maioria dos pratos que nós estamos vendo por aqui, a gente vê que serve tranquilamente 4 pessoas. Quando se fala assim que é um prato de 3 pessoas. Sim. Bom, agora sim chegamos no Alquimista Beach Club. Essa sim é a primeira opção dos motoristas, dos guias, para trazer vocês para conhecer. É um beach club com uma estrutura realmente de cair o queixo, com diversas áreas. Você pode escolher onde você deseja ficar. Inclusive aqui também conta com um brinquedo, um parque aquático, que também está incluso no valor da entrada, que custa R$35 por pessoa. E por aqui tem as áreas comuns e as áreas privativas, certo? O bom da área privativa daqui é porque não existe consumação mínima. Tem um valor, uma taxa para você utilizar, porém não existe aquela velha consumação mínima para você permanecer no local, o que é um ponto muito importante e bem a favor aqui do local. A área que você tem acesso e não precisa pagar mais taxa alguma são as áreas onde ficam as cadeiras, mesas e guarda-sóis. Agora, se você tem interesse em utilizar, por exemplo, uma espreguiçadeira, elas vão custar a partir de R$100 por pessoa, ou se você deseja entrar na área VIP, ela vai custar a partir de R$150 por pessoa. Na área VIP você vai ter tanto um atendimento diferenciado, né, um atendimento preferencial, quanto camas, espreguiçadeiras para você curtir e um barzinho ali mais próximo de você. É um lugar também bem agradável de se estar. Outra coisa que é muito famosa aqui, que as pessoas curtem muito, é ficar naquele coraçãozão gigante, onde ficam diversas camas dispostas uma de frente para outra, e nelas vocês vão pagar a partir de R$200 por pessoa para poder ter acesso àquele local. Aqui também tem algumas cabinezinhas que são como se fossem umas casas, né? Essas casas elas já custam a partir de R$350. Bom, agora essa área aqui que nós viemos é a parte da área VIP que nós estávamos informando para vocês, que é um ambiente realmente muito agradável. A gente queria vir para ficar deitado, na verdade. Sim, uma dica para vocês é que no site sempre fala um valor, mas quando você chega aqui o valor é sempre mais barato. Isso mesmo. Tipo R$50 ou R$100 mais barato. Isso, tem um desconto melhor quando você chega aqui. Agora quando você faz a reserva antecipada, você paga o valor do site, que são todos os valores que nós informamos para vocês. Só 3, olha aí, a gente trouxe nossas mães, as empresárias, a gente pediu para elas fazerem uma cena bonita aqui para aparecer no YouTube, a cena que elas estão fazendo. Estão fazendo o quê? Conversando com os clientes, né? Cenas de empresárias. A gente trouxe elas para ter esse dia de princesa aqui. Olha isso, cara. Olha a cor dessa lagoa. Essa aqui é a Lagoa do Paraíso, não é isso? Sim, é a Lagoa do Paraíso. Estávamos merecendo, né, esse descanso. Sua voz tá fainha ainda. Tá, eu tô evitando até falar. Mostrar pra vocês aqui, olha a belezura disso aqui. Perfeito, né? Tem uma escadinha aqui, olha, pra gente descer, tomar um banho. A gente vai daqui a pouco lá naquele brinquedo. Tô doido pra ir lá. Isadora, a gente foi na Irlanda, lembra? Tem um vídeo lá na Irlanda, a gente nele. Na água gelada. Água gelada caía que faltava
Sim. Né? Agora com a aguinha quentinha dessa aqui deve ser melhor, né? Esse brinquedo. Não, até pra entrar na água é melhor. Bom, agora caso você não tenha tanto tempo assim por aqui por Jericoacoara, vale a pena fazer o passeio, vir aqui conhecer rapidinho só para poder deixar marcado. E aí vocês podem fazer igual a gente, no dia do passeio mesmo, que foi ontem, quando a gente estava fazendo o passeio todinho, vocês viram que a gente foi para o outro restaurante, almoçamos lá, foi mais cômodo, né? Sim, e foi bom também, né? Muito bom, porque é a mesma lagoa também. Então eu recomendo que vocês venham aqui outro dia para poder conhecer, passar o dia, descansar por aqui, que vale muito a pena também. A água é gostosíssima, eu particularmente prefiro banhar em água doce do que em água salgada. E você? Sim, eu também, porque água salgada é água bem na garganta da gente, é horrível. É ruim. Então é um banho muito gostoso aqui, a água é tranquilíssima, você pode brincar de stand-up, tem stand-up paddle, né, para você fazer, tem canoas, tem muita coisa aqui para você fazer, se divertir e curtir realmente o seu dia. É um lugar muito top, famosíssimo aqui, não tem como você não vir para Jericoacoara e não ouvir falar desse lugar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!